sou o Thiago Grotti, acadêmico de Psicologia da Unifeb, e bem-vindos a mais um do Torre Psi Podcast. Hoje estou aqui com minha colega Amanda. Amanda, obrigado. De nada, Thiago. Imagina, é uma honra estar aqui de novo, né, nesse podcast, que eu acho que é um projeto super incrível. E eu sou Amanda Bessa, eu sou psicóloga clínica de crianças e adolescentes aqui em Florianópolis, mas também atendo adultos online. E eu tenho especialização em Gestalt terapia, iniciei uma especialização agora em Gestalt com crianças e também sou formada em psicologia pela Unisul. Uhum. Bom, a gente convidou a Amanda Bessa, né? Aqui o Torre Psi convidou a Amanda Bessa para a gente conversar um pouquinho sobre a data de hoje, que é dia 12 de abril, para falar sobre a psicofobia. Dia 12 de abril é a data nacional de combate à psicofobia e é a data também de nascimento, de aniversário do Chico Anísio, que era um comediante que, por ser muito famoso, não se considerava que ele tinha alguns problemas de depressão, né? E quando ele vem a falar sobre sua saúde mental, ele tem até uma frase que ele diz que quanto mais ele falasse de depressão, menos as pessoas teriam preconceito de também ter ou de falar sobre. Então, a data da luta contra a psicofobia ficou na data de aniversário dele, ainda mais por esse ato que ele teve com a causa, né? Bom, mas o que é psicofobia, né? A gente tem que falar o que é esse termo. Tem alguns pesquisadores que vão entrar em desacordo com a semântica da própria palavra, falando que psicofobia seria só para um medo irracional das doenças mentais, mas assim como homofobia, xenofobia, a psicofobia ficou ficou conceituada como um conceito que fala sobre não só sobre o medo, mas também sobre a ignorância da sociedade com isso e até a própria dificuldade em aceitar ou de diminuir as pessoas que têm algum tipo de laudo, né? Então, graças a esse movimento dos institutos de psiquiatria, tanto brasileiros, de Portugal e espanhóis, começaram a adotar a psicofobia como um fenômeno que realmente existe e que precisa ser combatido, para as pessoas que possuem algum tipo de laudo não se sentirem menos pesadas ou acabarem tendo algum tipo de aversão de serem diagnosticadas ou de conseguirem buscar um tratamento, de reconhecerem, né, esse diagnóstico para conseguir buscar um tratamento. Então, aqui no Brasil, a gente comemora nesse dia e a gente busca conscientizar as pessoas sobre a necessidade de abraçar a causa e de não diminuir elas. E, bom, a Amanda ela vai falar um pouquinho melhor, né, sobre esse movimento e o porquê que é necessário falar sobre a psicofobia. E posso deixar com você, Amanda. Tá. Então, eu acho que é muito legal tu trazer uma figura como Chico Anísio, assim, né? Acho que a nossa sociedade, e principalmente nós que crescemos com a televisão, né? As crianças dos anos 90, 80, 90, né? Principalmente, assim, são muito influenciados por atores, atrizes, figuras do mundo pop, né? Então, acho que teve também, nesses últimos anos, acho que de 2010 para cá, assim, um boom relacionado às questões de adoecimento mental, de sofrimento psicológico, né? Então, vários artistas nacionais e internacionais, né? Luísa Sonza, o Whindersson Nunes, a Anitta, figuras assim com bastante repercussão, vão falar sobre o seu próprio adoecimento. E eu acho que isso tira essa estigmatização e esses preconceitos e também essa tentativa de apagamento, de marginalização dessas pessoas que têm algum tipo de sofrimento. A Demi Lovato e a Selena Gomez também trouxeram coisas à tona, né, falando de bipolaridade, enfim, alguns outros transtornos que elas tiveram ao longo da vida, assim. Mas eu acho que é uma das formas de a gente romper com esses tabus, né? A loucura, o sexo e outras coisas são considerados tabus na nossa sociedade. Quanto mais a gente fala sobre essas coisas, menos estigmas a gente vai ter sobre esses temas, né? Então, acho que a psicologia ela vai compreender esses temas sendo trazidos à tona, porque a gente vive uma sociedade, né? Uma sociedade que tem uma história, que tem uma cultura,
E nós crescemos nesse meio, né? Nós somos perpassadas por tudo isso dentro de um tempo. Então, quando eu falo aqui que crianças dos anos 80, 90, eu fui uma criança dos anos 90, então tudo que tem a ver com esse mundo pop, com desenho da TV Globinho, todo esse mundo, eu vou ter muito acesso, eu vou ter muita facilidade de falar e de me sentir identificada. Então, consequentemente, eu estou falando de um lugar, de um status econômico, de uma determinada criança, de um determinado, né, nível social e de estudo. Então, acho que é para a gente entendendo que a psicologia ela vai se relacionar com isso, com a forma como a gente vai se constituindo ao longo da vida. E que a sociedade, que o ser humano ele não está isolado, né? Então, o transtorno psiquiátrico ou a doença mental, ela não é da pessoa, e sim da relação dela com essa sociedade, com essa história, com esse momento em que ela está vivendo, né? E até a Djamila Ribeiro, meu Deus, eu falei Ludmilla, olha que louca. Fui falar de Anitta, falei da Ludmilla. A Djamila Ribeiro ela vai trazer a questão da interseccionalidade, então ela vai falar que nós nos formamos, né, a partir de gênero, de classe, de história, de cultura, de etnia, de idades também, né, etarismos, então isso tudo vai formar quem a gente é e, consequentemente, os transtornos ou adoecimento mental ele também está ali, né? Então, a história da nossa família com aquela doença, então, quando a gente vai ver ou estudar os casos, né, numa primeira entrevista inicial, a gente vai retomar esse passado dessa família, a gente pode vir a identificar que já teve outros casos. Então, não, você não está sozinho nesse barco, tiveram várias pessoas da sua família que viveram uma depressão, uma ansiedade, ou que fizeram tratamentos, né, para isso, assim. Então, acho que quando a gente quebra com esse estigma dentro da família, já tá, então não é dessa criança, não é desse adulto, tem uma família, uma genética, ou sei lá, que faz com que isso apareça, né, que faz com que esses sintomas, esses quadros voltem a acontecer. E a gente vai estudar esses casos, mas assim, sempre tentando entender, né, que isso não está só relacionado com a pessoa, mas sim com a sociedade, com a história, inclusive a história dessa família. Acho que essas coisas são coisas que a gente não apaga, assim, né? Existe na nossa cultura e na nossa história uma tentativa de aniquilação do outro, né? Daquilo que é estranho, diferente, aquilo que nos gera medo, né? Daquilo que a gente não gosta de ver, de escutar. Então, todas essas coisas que a gente não gosta, a gente tenta apagar, a gente tenta excluir, marginalizar. Né? O Foucault ele vai escrever sobre a história da loucura, então ele vai perpassar diversas coisas que aconteceram ao longo da história da humanidade até o momento em que ele viveu, né? Para explicar um pouco dessa marginalização que eu estou trazendo para vocês, dessa tentativa de exclusão, das formas de tratamento, né, que as pessoas viviam naquela época ou não viviam, né, porque eram criminalizadas e julgadas para morte, por exemplo. E também a gente vai ter um documentário, um livro aqui no Brasil, que é o Holocausto Brasileiro. Então, a gente vai ver a quantidade de violências que as pessoas viveram, né, durante muitos anos. E eu acho que aqui eu vou fazer um recorte mais para próximo do movimento antimanicomial, né, que foi ali um pós-ditadura, para a gente já ir acelerando um pouco mais, assim, porque dá para falar muita coisa da história da loucura, né, mas assim, só para a gente ir contextualizando e trazendo um pouco mais para esse recorte para o nosso tempo atual. Então, se vocês quiserem acessar esse livro ou verem, né, outras coisas, fica a critério, assim, mas eu acho que são informações muito importantes para a gente entender o porquê que esse tema retorna, né? Não é algo de agora, é algo que a gente vem, né? A gente tem um autor, que é o Foucault, que fala sobre isso, a gente teve o Holocausto Brasileiro, que foi um crime, na verdade, né? E que retrata a criminalização ou as violências que pessoas com adoecimento mental ou não também, né, enfim, sofriam e eram excluídas, marginalizadas, colocadas em manicômios, como era dito naquela época, né, e sofriam diversos tipos de tratamento, como eletrochoque, como várias coisas assim que a gente sabe que hoje não faz mais tanto sentido, né? Nos tratamentos médicos, hoje a gente já tem consciência de que não é a melhor forma, né? Mas, enfim, essas perspectivas higienistas, heteronormativas, que estão muitas vezes alinhadas aí a doutrinas religiosas, né? Há também algumas áreas da saúde, do direito,
questões de gênero também, né? Todas essas coisas, assim, que mexem com a nossa sociedade, com estruturas prévias, assim, vão ser consideradas como coisas que devem ser criminalizadas, rejeitadas, marginalizadas e etc. Né? Que é essa tentativa de apagamento e de exclusão das pessoas. E não muito distante disso, né? A loucura entra nessa redoma, digamos assim, né? Nesse círculo. E quando eu falo que é loucura, não estou dizendo que as pessoas são loucas, né? Mas, assim, nesse sentido de o quanto os transtornos e adoecimento mental é visto como algo que deve ser afastado. E não a potência dessas pessoas, a produção dessas pessoas, a criatividade dessas pessoas, né? E a importância de elas terem autonomia, independência. Então, a gente tem uma sociedade que vem de uma história que quer apagar isso, né? Que quer apagar essas pessoas e que não aceita o diferente, né? E acho que é muito contraditório e muito ambíguo também com a nossa sociedade, porque a gente fala, a gente tem que amar todo mundo, somos todos iguais, essa coisa toda, mas na hora do vamos ver não é bem assim, né? Ninguém só comanda ninguém. Na nossa empresa você não se encaixou muito bem, aqui vai ficar complicado, né? Porque como que a gente vai incluir? Como que a gente vai olhar para essa pessoa e fazer esse processo um pouco mais fácil, porque se eu facilitar para você, eu vou ter que facilitar para o outro. Aqui a gente precisa todo mundo enquadradinho, né? Todo mundo na linha, porque senão a gente perde o controle, e aí não dá. Né? Então é melhor excluir, segregar e deixar margem do que incluir, né? E deixa eu ver onde é que eu parei. Então, acho que pensando nessa coisa da exclusão e também trazendo um recorte mais atual, né? Aqui em Florianópolis a gente vê uma situação com o CAPS, que é o CAPS da Ponta do Coral, que ele passou por uma obra aí, acho que de mais de 6 anos, assim, porque eu ainda estava na faculdade quando ela estava acontecendo, quando o CAPS foi retirado, né, da Beira-Mar Norte. Então, para quem conhece a cidade, sabe que a Beira-Mar fica num canto da ilha, um lugar elitista de Florianópolis, né? E ele foi retirado de lá e colocado no Estreito, do lado da minha casa. Então, assim, é a distância para essas pessoas que são de algumas comunidades acessarem esse local, que é um local que é gratuito, de atenção às questões de saúde mental, né? Ou, para quem não sabe, o CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial e lá tem diversos tipos de acompanhamento, de grupos e de grupos terapêuticos, né, para pessoas com adoecimentos, transtornos mentais, enfim, tanto psiquiátrico quanto psicológico, quanto TO, né, que é multidisciplinar, isso, né? Isso, amigo, exatamente. Então, eu acho que são coisas que, quando a gente começa a acessar, a gente vê que os direitos das pessoas já estão sendo interrompidos, sabe? De uma forma muito simples, porque a gente vai reformar, mas aí coloca longe, num lugar distante, que dificulta o acesso, e, sabe? Então, a gente começa a ver como as coisas vão para além, sabe? E não só isso, né? Mas a gente sai de um período em que os investimentos em saúde, em pesquisas, né, o cuidar das pessoas com algum tipo de deficiência, com adoecimento mental, os transtornos mentais foram e os investimentos relacionados a isso, né, foram escassos, foram reduzidos, as leis foram tiradas, então a gente tinha nas UBSs o centro de famílias, né? Então tinha vários profissionais, tinham, sei lá, 12 profissionais diferentes, porque também é multidisciplinar, essas pessoas iam fazer acompanhamento na casa do seu José, porque ele tem 90 anos, não consegue mais andar. Esse recurso foi retirado, agora é só dentro da própria unidade básica. Isso é retirar uma assistência, né? Isso é retirar consequentemente causa um adoecimento, né? Porque se o José não tem condição de sair, e era uma forma de ele ter contato com outras pessoas, isso pode ocasionar uma depressão ou uma ansiedade. Por que não estão mais indo me ver? Né? Assim, então, acho que é importante a gente entender também o quanto as políticas vão influenciar no nosso adoecimento mental, assim, né? E, bom, então, por conta dessas retiradas de leis, falta de investimento e tudo mais, e dessa saída, né, de um governo que não proporcionava isso, eu tenho certeza que a gente volta a precisar debater sobre a psicofobia, sobre essas questões, para que a gente, inclusive, não retome coisas que a gente já viveu, né, como internações compulsórias, né, e aí isso
se agravar, isso virar uma marginalização ou uma falta de direitos, uma falta de acessos básicos que as pessoas precisam, como trabalho, escola, né? Então, eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Você tem alguma coisa para comentar, Thiago? Uhum. É quando traz ali da questão de tirar o CAPES de um lugar elitista para colocar num lugar onde não é tão elitizado, né, na cidade ali de Florianópolis, a gente também pode pensar na questão de onde é um lugar bonito não pode ter um lugar que as pessoas consideram ruim, porque o CAPES não é um lugar ruim, é um lugar de suporte à saúde psicossocial das pessoas, né? E é para todos, né? Exato. Sim. E então, se a gente está fazendo esse movimento, a gente também está apontando que se esse lugar não pode ficar num lugar bom, as pessoas que frequentam esse lugar não estão numa condição muito boa, né? Então a gente está construindo essa região, esse lugar onde as pessoas que precisam de um suporte do CAPES ou de uma assistência da saúde psicológica, da saúde mental, elas estão numa condição de lugar ruim, né? Lugar ruim a gente não pode aceitar, a gente não pode ter uma depressão, algum tipo de esquizofrenia, sabe, tipo, alguma doença relacionada à saúde mental, porque se a gente tiver, a gente não está adequado. E quando tu traz ali também foi Freire que tu trouxesse, né? Quando a gente traz ele, tem até uma crítica sobre o que é normal e o que é o patológico. Patológico. Né? Então, por que as pessoas que têm algum tipo de doença mental, elas não podem ser consideradas também... O que é o normal hoje em dia, né? Sim, eu acho que é muito importante esse debate, assim, né? E ele, logicamente, vai para além da psicologia, mas é normal ter uma depressão e uma ansiedade por conta de um trabalho? Isso é aceito, mas uma esquizofrenia, um delíriozinho, isso já não é. Isso é estranho. Isso me deixa desconfortável, né? Mas a ansiedade e a depressão tá tranquilo, porque todo mundo tem, é só tomar um remedinho, né? E ir pro teu trabalho. Enquanto tu estiver produzindo, tá tudo certo, né? Acho que é muito essa perspectiva ainda de produtividade, até que ponto a nossa empresa consegue sustentar isso aqui? Até que ponto a gente consegue incluir, sabe? É quase como se tivesse um limite, depois não dá, sabe? E acho que, né, você estava falando da questão do CAPES, assim, e dessa tentativa de limpeza da cidade, né? Acho que dá para usar esse termo, assim. O CAPES, ele voltou, né, agora, acho que mês passado, para Beira-Mar, tá reformado, tá, não sei o quê. Só que não é esse o ponto, né? E eu acho que é importante falar isso, assim, porque... mas agora tá tudo bem, agora já voltou para lá. Não, mas quantos CAPs a gente tem em Florianópolis? Quantas pessoas a gente tem em Florianópolis? Esse CAPs, ou os tantos CAPs que a gente tem, é o suficiente para atender essa população toda? Sabe? Então, assim, tem várias coisas da lei que estão sendo rompidas, mas a gente faz uma propaganda bem legal, dizendo que a gente reformou o CAPs e entregou isso para a população agora, ou que ele retornou para a Ponta do Coral, e tá tudo bem. Quando não é isso, a gente tem uma lei que é nacional, que diz lá que a partir de tantos não sei, 1.000 habitantes é um CAPS tal. A partir de tanta complexidade aumenta, você tem que ter um CAPS infantil, um CAPS AD, e daí você vai para o interior e não tem nenhum. Não tem nenhum, tipo assim, 4 municípios que você conhece, não tem um CAPS. Aí você começa, e onde que essas pessoas estão sendo atendidas, né? E delas não estão, porque elas vão para a internação direto, né? Ou elas ficam tomando remédio no postinho, né, na UBS, então esse controle, assim, medicamentoso e não multifatorial, né, terapêutico, enfim. Então, é muito complexo, sabe? Acho que quando a gente fala em saúde mental é algo que quase como se a gente tivesse que retomar muitas coisas para poder falar, sabe? E por isso que eu retomo a história, por isso que eu trago esses fatos mais cotidianos, que as pessoas têm acesso facilmente em jornais, em TV, enfim, porque isso faz com que seja mais fácil de entender, sabe? Que existem direitos que estão sendo negados às pessoas que têm transtornos e adoecimento mental. Tendo esses direitos tirados, como essas pessoas vão receber o tratamento? Com quais condições? Essas pessoas podem pagar pelos remédios? Quanto que o governo está distribuindo para essas pessoas, sabe? Então,
quanto mais acesso à informação a gente tiver, né, é mais fácil da gente debater esse tema, da gente conhecer sobre esse tema, né? E acho que o movimento antipsiquiatria brasileiro, ele teve muita força nos anos 80, né, nessa tentativa de fazer as leis, de buscar processos que fossem para além dos manicômios, para além das internações, e acho que agora a gente precisa olhar para isso e dizer, tá, onde foi que a gente perdeu? Onde foi que a gente se perdeu nesse caminho, sabe? Porque eu acredito muito na saúde pública e na assistência do governo para a saúde, no geral, não só na saúde mental. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, será mesmo que o governo está dando conta disso? Ou será que a gente está tendo que lidar com isso de outras formas, né? Porque não dá conta, não acaba. E assim, como que essas pessoas, tendo esses direitos negados ou ficando distantes dos acompanhamentos e tratamentos delas, vão conseguir se reorganizar, né? Quando a gente pensa em um surto, ou quando a gente pensa em algo que não está sendo trabalhado, né? Então, como que elas estão fazendo? Onde que, sabe, quem é que está acompanhando tudo isso? Assim, a gente sabe que a gente tem assistência social, que tem as escolas, que tem alguns serviços públicos que vão tentar dar algum tipo de assistência, mas falta muito ainda, sabe? E acho que esse tema, né, da psicofobia é tentar escancarar, assim, a gente retrocedeu e vamos precisar voltar a falar disso porque nós temos direitos e queremos, né, que esses direitos sejam garantidos, assim, pelo menos o mínimo, né, que é um direito a um trabalho, a uma escola, ao estudo, à saúde pública, né, que está lá na nossa Constituição, bem bonitinho, inclusive. Quer falar alguma coisa? O movimento vem ali para desconstruir toda essa avalanche que causou o movimento dos manicômios, de botar o diferente, de botar aquilo que não era aceito de num lado e as outras pessoas no outro, né? Essas outras pessoas que talvez andam muito bem os seus sintomas, ou que são encobertadas, ou que não demonstram muito algum tipo de ansiedade, depressão. E como tu disseste mesmo, esses dois, tanto a ansiedade quanto a depressão, hoje são mais bem vistas pela sociedade, mas, por exemplo, a esquizofrenia, por exemplo, não depende se a pessoa consegue ou não consegue se inserir socialmente, assim, sabe? E conceitos que vão, comportamentos e conceitos do próprio DSM que vão sendo fragmentados na sociedade, que as pessoas vão utilizando isso de forma pejorativa. Que aí vem, né, a psicofobia, de pegar, por exemplo, uma pessoa que fala uma coisa, a outra pessoa não acredita, vai lá e fala que a pessoa é esquizofrênica ou tem alguma outra questão. Tipo, a pessoa não está muito bem hoje, daí ela está meio chorosa. Por algum evento que aconteceu anteriormente, daí essa pessoa é depressiva. E dependendo do laço dessa relação, do trabalho, na sociedade, dessas duas pessoas e de um grupo, pode fazer com que essa pessoa veja de uma forma muito pior o que a outra pessoa está apresentando e acabe trazendo esse preconceito, né? Sim. Eu acho que é aquela quase tentativa de piada, né? Tipo, é muito bom fazer piada com o sofrimento do outro, assim. Porque é muito bom dar uma risadinha de uma pessoa que tá falando umas coisas meio estranhas, né? É engraçado, não sei o que, fica ridicularizando. Isso gera uma ansiedade na pessoa que tá sofrendo. Aí gera uma exclusão, porque a pessoa não consegue mais dar conta de ir pro trabalho, porque as pessoas estão rindo, por que tá rindo de mim se eu só tô falando, tipo, o que tá na minha cabeça, sabe? Então... e a depressão, por exemplo, acho que a gente pode ir muito por ela, porque é uma das coisas que as pessoas mais têm acesso, né? A gente fala muito, assim. Sempre tem algum conhecido, alguém que viveu isso na família, assim, então parece que tá, mas ela tá vindo pro trabalho ainda, então ela tá dando conta. Daí se ela tem uma crise, opa, peraí, aí já não tá muito legal, porque tu tá faltando trabalho, porque tu tá faltando a escola. Porque, sabe, e é isso. Tá, e o que o trabalho tá fazendo com essa pessoa? Por que ela tá tendo uma crise agora? Por que todo mês ela tem crise do dia 15 ao dia 30? Sabe? O que acontece nesse período? Qual que é a demanda de trabalho que está sendo pedida? Não tem essa análise, sabe? Não, é da pessoa.
E aí, se a gente começa a olhar só para a pessoa, só para o sintoma dela e tal, a gente não percebe o quanto aquele trabalho é adoecedor, ou o quanto aquela escola não está incluindo aquela criança, ou o quanto a família isola de eventos sociais, ou o quanto a família é isolada de eventos sociais. Então, acho que é isso. Existe uma complexidade de falar desse tema, mas são coisas que acontecem no nosso dia a dia, sabe? Quando a gente se dá conta, é muito fácil. E aí cabe a todos nós, sabe? Peraí, mas isso não é engraçado. Não é engraçado brincar sobre esses temas. Por que a gente tá rindo disso, sabe? Por que o outro falar uma coisa meio nada a ver é engraçado? Por que eu não... Só porque eu não tô enxergando a mesma coisa que ele, assim? E é meio que é isso, né? O que é diferente de mim, eu não consigo aceitar, não consigo incluir, né? E eu achei importante. Quando tu trouxe ali, né, desculpa, mas quando tu trouxesse ali de fazer piada, me veio muito aquele movimento de alguns anos atrás, 2018, acho. 2018, 2017, 2019, por ali, do movimento que a sociedade brasileira fez de piada em torno do... agora eu esqueci o nome daquele ator e diretor, mas que ele estava passando por uns problemas de alcoolismo. O Falabella? Isso. Não lembro agora. Que tem um outro também, o Fábio Assunção. Fábio Assunção. Que as pessoas faziam máscara no carnaval, utilizavam a máscara dele para ridicularizar o sofrimento dele com o alcoolismo, não é? Isso, brincando com isso, tipo, fazendo de um comportamento, tipo, esse carnaval eu vou beber muito e usa a máscara dele, sabe? Tipo, ridicularizando. Então, tipo, a gente tem pessoas na sociedade que têm problemas, que são adictos ao alcoolismo, ao álcool, né? Acho que a gente estava até tendo uma conversa, acho, com uma amiga nossa, sobre como a gente não vê muito, hoje em dia, as pessoas alcoólatras, né? Os casos de alcoolismo diminuíram muito. Mas será que diminuiu ou as pessoas não conseguem mais falar sobre? Sim, eu acho que social. Eu acho que é muito essa perspectiva, assim, né, de que é aquilo que você falou de normal e patológico, né? É normal eu tomar um vinho todo dia porque o meu médico falou que tudo bem. Será que isso não é alcoolismo? Aí é normal eu beber um vinho, porque vinho é chique, né? É refinado. Não é uma cachaça do bar do seu Zé da esquina, né? Não tem essa marginalização, entende que quando a gente fala de coisas da elite é normal, é legal, é cult, eu sou descolado. E quando vai pra cachaça, pra cerveja, pra não sei o quê, é alcoolista. Aí é marginal, não sei o quê. Porque tá sempre bebendo. Mas se fosse um vinho à noite, tava tudo bem. Entendeu? Então, é isso assim, passa por esse lugar, né, do que é o aceito, do que é o bom, quem que diz o que é o bom, o que é o ruim, né, e eu acho que o adoecimento, ele passa também por isso, assim, né, o adoecimento mental, porque se a gente não tá falando sobre, a gente não tá falando sobre o porquê, a gente não tá falando sobre o alcoolismo, porque as pessoas não estão mais alcoólatras, né, ou vivendo disso, assim, ou a gente não tá falando disso porque se tornou algo tão convencional, então a pessoa sai de quarta a domingo, bebe todos esses dias, bastante, mas tá tudo bem, porque ela ainda tá trabalhando, ela ainda tá fazendo as coisas dela. Quando começa a, assim, sair muito desse normal dela, ela começa a apresentar algum sintoma, aí sim que a gente vai olhar para isso. Então, a perspectiva de prevenção ao adoecimento, né, as questões psicológicas e tudo mais, não existe. E aí a responsabilidade é da pessoa, e não de uma sociedade que diz que tu... não, é só uma bebidinha, não faz mal. Tu não vai deixar o menino beber um golinho de cerveja com a gente. Ele já tem 17 anos. Né? Ou se a gente for no interior, isso vai caindo. A gente sabe que, até por experiência própria, assim, né? Festinhas de 15 anos, a gente já tem o consumo de álcool, não gigantesco, mas já tem ali uma beritinha, já tem, né? Então, não só isso, né? Acho que se a gente falasse nas escolas sobre depressão, sobre ansiedade, sobre alguns tipos de transtornos, a gente vai descobrir que tem muitas crianças e adolescentes vivendo isso. Vivendo e não sabendo que estão vivendo, que eu acho que é ainda pior, porque quando a gente sabe que a gente está vivendo, a gente tem um poder sobre isso.
que é o poder de, tá, o que está me causando isso? O que eu quero fazer com isso? Enquanto a gente não tem isso, a gente está sofrendo sozinho, você não tem a quem recorrer, você não tem, sabe? E aí parece que é algo da pessoa. Aí quando a gente vai para terapia, né, que é depois o ponto que a gente vai chegar, a gente descobre que na família desse adolescente já teve, que a mãe e o pai já teve uma depressão, uma ansiedade, ou que tiveram tios que foram, ai, aquele louquinho da família, sabe? Ai, ele era meio engraçadinho, falava umas coisas nada a ver. E a gente vai descobrindo que aquela criança, que aquele adolescente não está fora do contexto, sabe? Ali tem alguém que já viveu, e aí como que a família lidou com isso? Então, quando a gente começa a fazer esses recortes, né, dessas experiências, e quando a gente dá um poder para as pessoas falarem daquilo que elas sentem, daquilo que elas percebem sobre si, inclusive, né, isso que vai nos dar e nos orientar para que a gente perceba onde que a gente está errando enquanto sociedade também, sabe? E o quanto é necessária a prevenção, a comunicação sobre os temas e todo esse trabalho por trás, sabe? Porque é muito mais fácil culpar alguém e dizer, não, tu tem que fazer um tratamento, né? Do que olhar aonde, enquanto sociedade, a gente ainda está falhando, onde a gente patina, né? O porquê que essas pessoas ainda estão sendo excluídas, o porquê que chegou nesse ponto, né? Enfim, acho que são muitas camadas, diria uma certa amiga nossa, né? Porque é isso, assim, é um tema que não se esgota, né? E aí, como a gente precisa delimitar um tempo aqui para nossa conversa, eu acho que seriam essas considerações sobre o que a gente já falou, sabe? E quando a gente fala sobre psicofobia também tem, tipo, além de ver o feio, tem o negar em si, né? Negar em si e no outro. Negar no outro nessa questão de proteger, talvez, uma questão de tentativa de proteger o filho, né? A criança, ou o parente que essa pessoa está cuidando, e tipo, não, esse não é isso, não tem isso. Ou, por exemplo, tirar o real significado. Quando a gente, por exemplo, pega a depressão, ou uma tristeza, a depressão profunda, alguma coisa do tipo, ou ansiedade, fala que cabeça vazia é oficina do diabo, tipo, sabe? Tipo, vai fazer alguma coisa que melhora. Tipo, a gente não tá olhando pro que causa. A gente só tá falando, tipo, alguma coisa vai melhorar e se ocupar, né? Não, fica tranquilo que isso passa. Né? Às vezes não passa. Sabe? E tem alguns conselhos que são meio religiosos, assim, né? Mente vazia, oficina do diabo e tal. E aí é onde eu tava falando, né? Que a religião ela tem muita. Como é que eu posso dizer? Muito auxílio para manutenção de algumas coisas, sabe? Ao mesmo tempo, a gente tem muitas pessoas. Né, eu vou usar o padre Júlio Lancelotti, né? Que é uma figura em São Paulo que auxilia em questões a pessoas em situação de rua, sabe? Então, a gente tem muitas figuras que fazem trabalhos sociais de conscientização, né? Essas questões de marginalização, exclusão social, etc, etc. Mas a gente ainda vive numa sociedade que acha que isso é um problema da família. A gente trata em casa. Isso é uma coisa da pessoa, a gente vai tratar com o médico e tal, porque ele já conhece a família. É muito sigiloso, é muito, como diriam os sistêmicos, na psicologia sistêmica, são segredos familiares, né? Porque dá vergonha, o que vão pensar de nós, né? E aí vem os tabus, e aí vem tudo isso, entendeu? Não, vou pedir pro padre benzer, tá? E vai ficar tudo bem. Às vezes não fica, às vezes a pessoa continua. E aí, se a gente for pensar nesses filmes de terror, por exemplo, né, que muita gente gosta, que tem uns exorcismos e as coisas todas, às vezes aquelas pessoas, elas estavam com algum tipo de transtorno, sabe? Então, assim, será que deu conta? Como que aquela pessoa ficou? Por que ela não podia ficar naquele surtinho dela lá, sabe? Porque assusta, que dá medo? Por que são sempre mulheres, né? E aí a gente vai pensar em diversos... da psicologia, né? Porque surgiu ali com as mulheres sendo histéricas, as mulheres com os problemas, o caminhar ali da psicologia, o início, né? Exato, e nós mulheres estamos também à margem de alguma forma, né? E aí tem essa coisa, as diversas violências que nós vamos passar enquanto ser humano, né? Então, pensando na questão da interseccionalidade.
Se você tem mais de 60 anos, com certeza você já se sentiu incapaz, porque alguém te disse que você não dava mais conta de fazer alguma coisa. Se você é uma mulher também, por questões hormonais, biológicas, pipipipopopó. Então, imagina viver um etarismo, uma questão de gênero, né? Se você é uma pessoa trans, ou uma pessoa travesti, enfim, ainda tem uma questão com transtorno mental. Então, o quanto todas essas coisas vão te violentando, sabe? Ou podem vir a te violentar, porque também não dá pra gente saber, mas assim, no geral, a nossa sociedade ela não é muito fofa, entendeu? Muito acolhedora, muito inclusiva. Então, é muito difícil que a violência não apareça em algum momento, mesmo que a gente tenha que dizer, mas já passou, né? Aquilo fica registrado, né? E na Gestalt a gente vai compreender a função do corpo, né? O quanto o corpo nos conta uma história também. Enfim, eu vou viajando um pouco na maionese, assim. Às vezes eu tenho que dar uma voltada. Como tu trouxe ali, tipo, a sociedade não é muito fofa, né? Me vem muito esses movimentos de inclusão nas organizações, na tentativa de cobrir uma lei. Vamos incluir as pessoas com autismo, as pessoas com TDAH, sabe? Tipo, essas pessoas que têm um laudo... um laudo para conseguir bancar uma multa que a empresa tem que pagar se a empresa não estiver acolhendo essas pessoas dentro. Mas será que os funcionários dessa empresa estão sendo preparados para poder acolher essas pessoas? Ou esses profissionais dessa empresa vão diminuir e desmerecer a capacidade dessas pessoas conseguirem trabalhar também? Sim. Né? Tipo, por exemplo, conseguir fazer porque ela é autista, ela não vai, tipo, ela é muito sensível, sabe? Tipo, como assim? Eu não posso berrar aqui dentro, porque senão ele berra comigo. Ele fica nervoso. Olha só que engraçadinho. Eu vou berrar e ele vai berrar de nervoso. Sabe? Porque é engraçado. Porque causa sabe, essa coisa do estranhinho, assim, aí faz uma violência. Porque é engraçado. Aí é isso que você... E depois vem eu tava brincando, acho que ele não entendeu. Mas eu só brinquei, nossa, mas tudo agora também é um problema para vocês, né? Assim, não pode fazer uma brincadeira com um colega de trabalho, a gente é amigo, pô, sabe? Acho que as empresas, elas tentam cumprir, né, com essas obrigatoriedades. Então, a gente tem lá, setembro amarelo, não sei o que, azul, pipipi rosa, blá, 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 blá. Mas... isso é muito, muito legal, muito importante. Enfim, tem várias coisas que são importantes de se fazer dentro de organizações, mas quando a gente pensa em rotina de empresa, quando a gente pensa em ações para além de mídias digitais ou de mostrar que as nossas bandeirinhas são, sabe, inclui todo mundo, a gente vê que não é bem assim, sabe? Porque, por exemplo, escolas, né? Tem lá a porcentagem não, mas tem o direito das crianças com autismo de estarem em escolas consideradas normais, que não sejam as APAES, né? E aí você vai ver, não tem um auxiliar de sala, aí o professor fica sobrecarregado, e essas crianças, muitas vezes, dependendo do grau e das necessidades daquela criança específica, precisam de um acompanhamento mais específico, entendeu? Às vezes elas não vão dar conta de ficar na sala de aula com os outros coleguinhas, porque acontece algo mobiliza elas. E a escola, ela não dá conta, porque a escola também é outro organismo social de padronização. Tanto é que a gente tem as carteiras enfileiradas, a gente tem os mesmos materiais lá, os mesmos livros para todo mundo. A aula vai ser sim dada no quadro. Hoje, muitas das escolas têm um tablet em que as crianças fazem as provas. Então, é assim... é inclusivo? Se eu preciso falar para um professor, cara, ele foi mal da tua prova porque ele não dá conta de fazer isso online, porque ele vai clicar em tudo para acabar rápido, porque isso deixa ele ansioso, porque a tela deixa ele ansioso, e esse professor diz, mas não tem nada a ver com isso, é assim que a escola pede para fazer e vai ser assim, a gente já tem um sinal, entende? E daí não é o professor, é a escola. Porque no começo de um ano letivo, se você não sabe quais alunos você tem na sua escola, ou se tem muitos alunos e você não está dando conta,
de incluir essas crianças que têm algumas necessidades. Eu não estou nem falando de pessoas só com algum tipo de transtorno mental. Eu estou falando, por exemplo, de mim, eu não tenho, na princípio, assim, eu não tenho nenhum transtorno, nenhum diagnóstico, nada. Mas em alguns momentos eu não queria ficar dentro de sala de aula. Eu não dava conta, eu achava matemática chata, achava física chata, achava química chata, e eu queria andar pela escola. Porque aquele tema, aquele conteúdo, aquele professor me desorganizava, entendeu? Aquela forma de aula me deixava mal, me deixava ansiosa. E se eu tenho uma escola em que isso é possível e que eu não vou ser retratada como estranha, ou não vou ser ridicularizada, ou que algum coleguinha possa ir comigo fazer tipo um acompanhamento terapêutico, ou que tenha um psicólogo para fazer um acompanhamento terapêutico, né, em outro lugar da escola, né? E aí a gente vai pensar também as questões de arquitetura, de design de interiores, e o quanto isso também vai influenciar as nossas emoções, as nossas necessidades, né? Porque uma criança ficar, por exemplo, eu tô uma parede totalmente branca, aqui em casa quase todas as paredes são assim. E aí, criança com branco, carteiras enfileiradas, um mesmo livro, não tendo acesso à natureza, não tendo acesso a cores, não mexendo esse corpo, como ela não vai ser uma criança ansiosa? Como que ela não vai chegar em casa agitada, sabe? Sendo que a professora pede para que eu fique sentado, com a postura ereta, de uma determinada forma, eu não posso falar com ninguém. Então, eu passo 5 horas do meu dia. Tem criança que faz, como é que fala? Aquelas aulas depois, extra classe. Integral? Não é extra classe, integral, isso. Eu sabia que era com I, mas não conseguia lembrar a palavra. Então, como que essas crianças que passam um dia inteiro na escola, um dia inteiro fazendo atividades fora de casa, não descansam, não tem tempinho de soneca, não tem nada, vão dar conta de fazer o básico de uma criança, sabe? Então, é que eu tô falando, né? Que existe a rotina, existe uma alimentação, existe a estrutura, a arquitetura, que vai influenciar em muitas coisas que vão nos deixar ansiosos, ou que ao longo de uma vida a gente vai começar a apresentar sintomas que vão ser enquadrados como diagnósticos para algumas perspectivas, né? Na Gestalt a gente vai pensar de outra forma, até por conta disso tudo que eu tô falando, assim, mas o quanto a nossa sociedade nos adoece, é basicamente esse o recado, sabe? E eu acho que é importante retomar essas coisas históricas, essas questões de rotina, de sociedade, de funcionamento, porque a gente está trazendo um tema que, na verdade, é como se fosse uma atualização. A gente já escutou, a gente já leu sobre isso aqui. A gente teve vários profissionais da educação, como Paulo Freire, a Montessori, que eu nunca lembro do nome dela, Maria Montessori, eu acho que é. A gente teve vários autores que estudaram educação, estudaram psicologia, para dizer que tudo isso que a gente está fazendo, que a gente continua reproduzindo hoje, não está legal, sabe? Que está adoecendo as pessoas. E a gente continua fazendo. Consequentemente, a gente vai precisar voltar a falar de psicofobia. Consequentemente, a gente vai precisar voltar a falar de adoecimento mental. Porque a gente não muda as ações, sabe? E daí não é ação individual ou ação de uma escola que vai fazer com que toda uma sociedade fique saudável. Não. Ou que não, né? E não é nem, a gente não vai mais ter adoecimento mental se a gente fizer isso aqui. Não. Mas como que a gente vai incluir as pessoas que têm algum tipo de transtorno, algum tipo de adoecimento? Ou, sabe, como que a gente vai funcionar enquanto sociedade para dar mais suporte para as pessoas poderem viver em paz, ter autonomia, liberdade, independência, sabe? E não passa só pela escola, porque acho que é muito fácil também colocar responsabilidade nos professores. Passa pelos profissionais da saúde, pelo Estado, né? As questões do direito, de ter leis para defender as crianças, os direitos delas, sabe? As assistências sociais. E, enfim, quando a gente pensa em saúde mental, parece que é só a responsabilidade do psicólogo, aí se for com crianças, escola, e deu. Mas não é de toda a sociedade, sabe? É um trabalho que todos nós temos que ter, temos que cuidar. E é chato às vezes, porque, poxa, eu já faço tanta coisa, sabe? Mas às vezes é o mínimo, é tu olhar para a escola do teu neto e dizer, poxa, cara, aqui tá meio... tá sobrecarregando essa criança. Ele chega em casa, ele tem um surto de raiva, ele quer quebrar uma cadeira. E aí tu começar a notar que não tá muito legal para ele.
E aí tu ir na escola e tentar conversar com o professor, entender por que ele tá chegando com muita raiva. Aí tu descobre que na escola não tem uma árvore, que na escola eles têm 15 minutos de intervalo, e que eles não brincam, e que eles têm 9 anos e eles só ficam com um livro didático, e que todo dia é a mesma rotina, e tudo bem, criança precisa de uma rotina, mas assim, não movimenta o corpo, não tem uma aula de dança, uma aula de música, uma coisa que utilize outro sentido, sabe? É só um visual e, no máximo, ali escrever uma linha, que também o livro já diz a quantidade de coisas que você tem que escrever, e um tablet para fazer uma prova, sabe? Então, como que uma criança não vai adoecer? E como que as pessoas, sabe, podem auxiliar nessas questões de saúde mental, de adoecimento mental, e isso seria um trabalho de todos nós, sabe? Uhum. Quando tu traz aí em questão desse trabalho ser de vários lugares, né, e não só do professor ou só do psicólogo, não cabe uma culpa só em um lugar e não é só um lugar que se extravasa para poder curar esse sujeito. Eu gostaria de fazer um resgate dali da parte da criança, né, do adolescente, porque como tu trouxe ali, do segredo familiar dessa criança, ela não poder extravasar a raiva, porque ela está numa rotina muito fechadinha, ela não libera energia, ela não se busca entender da onde surge essa raiva, da onde vem toda essa energia que essa criança quer botar para fora, né? Ou da complicação que ela tem com matemática, com escrever certo. Se ela escreve errado, ela pode ser até ridicularizada por um profissional, ou pelos colegas que não tem conhecimento, né, do que pode ser isso. E aí a família, os responsáveis, ou os adultos, ou outras pessoas vão tentando moldar essa criança, né? Falando, tipo, o que as pessoas vão pensar da gente, o que as pessoas vão pensar de ti, tu quer ser visto assim, tu quer ser visto como uma pessoa burra, sabe? Tipo, criando toda uma pressão, esse juízo de julgamento, a criança vai criando esse juízo de julgamento, e toda vez, tipo, conforme for, né, criando esse juízo de julgamento, a criança venha se adaptando, controlando tudo isso, enviando tudo isso, daí, dependendo da teoria que a gente vai utilizar na psicologia, né, botando isso em um lugar onde não está acessível no momento, e que posteriori pode ser difícil até de conseguir identificar, né? Porque, por exemplo, as pessoas hoje falam bastante, né? Que existe sim, dá-se sim diagnosticar uma pessoa com TDAH, com autismo, na adultez, mas isso se tornou difícil por quê? Porque essa pessoa, esse sujeito, ela se adaptou à sociedade, né? Ela se adaptou às necessidades dela e àquilo que era pedido dela. Eu acho que acrescentado a isso, né? Acho que ela se adaptou às violências, né? Porque daí você está me dizendo de uma criança que era julgada, que não podia errar. Isso tudo é uma violência, porque todos nós estamos em constante desenvolvimento, assim, até o momento que a gente morre, a gente pode se desenvolver, né? E aí, pensando na questão diagnóstica pela visão da Gestalt terapia, a gente vai pensar que nós somos um constante vir a ser. Então, a gente não pensa os diagnósticos como algo estruturado, né? Como o Freud pensava, por exemplo, é neurótico, vai ser sempre neurótico, acabou. Não, porque nós temos uma sociedade, nós temos idades e vamos transitando por várias coisas na nossa vida. A gente muda de cidade, a gente muda de estado, a gente muda de país, a gente muda de trabalho, a gente muda de escola, e tem questões familiares, e tudo isso vai fazendo com que, às vezes, tenha um adoecimento. Aí, às vezes, tu teve uma depressão com 5 ou 7 anos. Aí, isso passou. Magicamente, não, mas tu deu algum jeito de lidar com aquilo ali, né? Que a gente vai falar em ajustamentos criativos e autorregulação, enfim. Aí, depois, tu, com 15, 16 anos, tem de novo. Porque, de novo, tu te mudou de escola, de cidade, ou teve alguma mudança muito brusca na tua vida, tu teve algum luto, alguma coisa. E aí, tu putz, eu já senti isso, né? Tu lembra porque é quase que instantâneo, né? O teu corpo lembra, assim, isso que eu já senti. Daí tu vai pra terapia, tu diz, não, já vivi isso quando eu tinha uns 6, 7 anos. O que aconteceu lá? Me mudei. Aí a gente, sabe? Então é quase como se fosse muito
recorta e cola, e as sensações vão voltando a aparecer, né? Mas você estava falando de outra coisa. A Marion, é Marion? Acho que é Marion, a Minerva. A autora Minerva, ela fala sobre a cicatriz, né? A criança no adulto. Essa criação, esse juízo de valor, essa criança julgada no passado, ou essa criança que ouve essa mãe falando o que vão pensar de... Essa mãe, coitada, né? Esse responsável falando... Mas nós, criados por mulheres, né? Esse responsável falando para essa criança o que vão pensar de nós. E, tipo, esse adulto entrando em contato com esse sintoma, tipo, voltando para esse lugar, corre grande risco de falar, não, isso não é meu, eu não sou assim. Sim. Porque o que vão pensar porque de volta, né? Aquela imagem, aquela criatura, aquela pessoa, aquela imagem volta no ouvido, falando o que vão pensar de nós. Tipo, nada tem a ver com isso, não é meu, sabe? Então, a construção social, a construção desse sujeito, a construção familiar, a cultura corrobora tanto para a psicofobia, né? Sim. Quanto para a psicofobia com o outro, quanto a psicofobia consigo, de não aceitar, o que dificulta também conseguir lidar com os sintomas e de conseguir seguir em frente, né? Sim, eu acho que é isso mesmo que você está trazendo, né? Tem tanto para mim, então eu tenho medo de ter algo, porque, meu Deus, que vergonha, medo, lá, mas também do outro, né? Porque o que esse outro pode fazer comigo, tudo que escutou na infância, volta a reproduzir. É isso, nós, né, estamos em constante construção, assim, desenvolvimento, mas tem coisas que vão voltando, sabe? Que não são nossas necessariamente, né? E acho que nessa perspectiva de que não, eu sempre pensei assim, ninguém vai mudar a minha opinião, tá? A gente não se permite entender que, bom, talvez aquilo que eu pensava fosse errado, né? E quando a gente aceita que aquilo que a gente pensou, aquilo que a gente falou, talvez não tenha sido mais apropriado, ou que não era o certo, ou que hoje você tem uma consciência de que aquilo não faz tanto sentido, de novo você vai reproduzir violências e achismos e exclusões e nananã. E quanto sociedade a gente não evolui, porque daí você vai continuar achando que, não, isso aqui é o certo, sou eu quem dito as regras, consequentemente eu vou passar essas regras para os meus filhos e eles vão ter que agir nessa linha aqui. Se não agir, a coisa não vai ficar boa. E aí essas crianças também vão achar que tem que ser dessa forma, porque, sei lá, o meu pai não vai me amar. E aí, sabe, é muitas camadas e muito processual, sabe? É por isso que eu digo, né, que não é individual, não é familiar, não é apenas da responsabilidade da escola, e nem da psicóloga, e nem do governo só, é de toda a sociedade, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa criar ações políticas, leis, para dar suporte às pessoas que têm algum adoecimento mental, mas também para assegurar que as pessoas possam viver, sabe? Que eu acho que é o básico, assim, de... Cara, é só isso que as pessoas querem, elas só querem poder ser quem são, né? E serem aceitas como quem são. E aí, se eu não te entender, ou se eu não conseguir me conectar contigo, tá tudo bem, eu te respeito como tu é. E sigo o meu baile, sabe? Não, ninguém precisa ir num CAPS, ninguém precisa utilizar alguns recursos que o governo disponibiliza. Não é necessário. Tu pode ir no psicólogo particular, assim como eu atendo particular, mas se a gente tem esses mecanismos, por que não utilizar? Por que não garantir isso para as pessoas que às vezes não conseguem acessar de outra forma? Por que ridicularizar? Porque, sabe? Então, eu acho que é esse nosso papel, sabe? Enquanto pessoas numa sociedade, assim. E eu acho que a gente... Eu estava, enquanto que a gente estava conversando, eu fui vendo muito essa repetição externa do interno, sabe? Não sei se me arrisco a falar um pouco na Gestalt, se isso seria uma dificuldade de contato, sabe? Você diz a questão da exclusão? Isso, uma dificuldade de contato. Tipo, se eu não posso aceitar que eu tenho uma coisa de diferente e que no passado não era aceito pelos meus pais ou pela sociedade, eu também não posso acessar, eu não posso permitir que entrar em contato com esse diferente próximo daquilo que é meu.
O meu bairro não pode ter o diferente. O meu setor não pode ter aquilo que é diferente. Meu filho não pode ter aquilo que é diferente. Então, tipo, é sempre jogar isso para um lugar escuro, né? Para um lugar que ninguém possa ver, que eu não quero ver, para que eu consiga seguir em frente, para que eu não fique naquele desconforto de que eu faço parte disso, eu convivo com, sabe? Eu acho que vai ter outro termo que eles vão utilizar, né? Mas a gente pode pensar também no conceito de campo, né? Que é onde a gente está inserido e o quanto essas coisas todas que nos acontecem ao longo da vida vão influenciar a nossa forma de agir, de pensar, né? E por isso que eu trouxe esses recortes da interseccionalidade e da questão histórica, do tempo em que a gente vive, né? E na medida em que nós vamos acessando coisas do nosso passado e percebendo o que eu quero com isso ainda. Então, eu não sei, eu não acho legal, eu não aceito que meu filho tenha depressão. Tá, mas quem te falou que não podia? Como que tu lida com a tua tristeza? Daí a gente vai ver que não é da criança. É de uma criança lá do passado desse adulto, que é pai hoje, que não foi aceita quando teve uma crise depressiva, sabe? Que foi excluída, ou que apanhou, ou que não, sabe? As violências que essa outra criança passou e que hoje se atualiza, indo para a relação com o filho, né? E o que mais que eu ia falar? Aí eu ia falar agora. Interno, né? Isso, exato. Você falou dessa questão da necessidade de olhar para a nossa própria criança, né? Eu acho que sim, que em diversos momentos, muita coisa que a gente faz na atualidade está relacionada com coisas que a gente viveu no nosso passado, mas que não necessariamente a gente precisa ficar cavucando lá no passado. Ai, por que eu faço isso? Entendeu? Não tá lá. Tá aqui agora. Agora que tu pode escolher o que tu vai fazer com a tua vida. Ah, porque lá, pipipi, papapó. Tá. Beleza, algumas coisas a gente tem que olhar com cuidado, né? Mas eu tô falando aqui, de uma vivência, sei lá. Ai, eu não tinha carinho quando era criança. Hoje tu pode ir atrás desse carinho. Hoje tu pode te proporcionar esse carinho, sabe? Então, é não ficar tentando recorrer a esse passado pra se culpar o outro. Não, tá, tudo bem, eu entendo que tu viveu essa história. O que tu vai fazer com isso agora? Pra onde que a gente vai? O que tu vai fazer? O que tu vai construir a partir disso que tu já viveu, sabe? E eu tô fazendo só só para deixar claro que não é a pessoa passou por um monte de merda na vida, então vamos desconsiderar. Ai, falei palavrão. A pessoa passou por várias situações ruins ao longo da vida, a gente tem que desconsiderar isso, né? A pessoa foi violentada, sofreu com racismo, sofreu. Não. Isso a gente vai olhar e vai cuidar e vai acolher. Mas situações muito básicas de rotina, sabe? A gente vai falar em neurose e tal, de queixinhas de relacionamentos, que às vezes, cara, é só tu fazer o teu, sabe? E aí, essa que é a diferença, né? Quando a gente tá falando de alguns tipos de transtorno, de uma queixa e de algo que é violento, algo que tira, que exclui, que segrega, que, né? Enfim, assim. E acho que pensando daí bem sobre a criança e os diagnósticos, eu já ia entrar nessa parte. Não sei se tu quer comentar mais alguma coisa antes. Não, mas já é bom entrar para fechar, porque eu acho que isso. vai ser um episódio completo. Não vai ter mais um short talk. Eu acho que eu já fui pontuando algumas coisas no decorrer, assim, mas só para entrar um pouco mais, né? Então, o quanto as escolas, a família, tem que ter acesso ao que essa criança está vivendo, tem que proporcionar conversas sobre os sentimentos, sobre entender que todos eles são importantes, mesmo que não sejam todos bons e gostosos de serem vividos. Ninguém gosta de sentir raiva, de sentir frustração, de se sentir triste. Não são coisas que a gente vive bem. Deixa a gente desconfortável, enjoado, embrulhado, nervoso, suado. E isso tudo eu tô falando que são sensações do corpo que a gente tem com essas emoções, né? E a criança, ela não sabe dessas coisas, sabe? Então, quando a criança começa a entender essas emoções, começa a conseguir diferenciar quando uma emoção está mais presente, quando aquilo está virando rotineiro, ela não quer mais brincar, ela não quer mais ver os amigos, para que ela possa identificar quando ela não está bem, para que ela possa recorrer a esse adulto, que é alguém que auxilia ela com essas emoções, a compreender coisas que ela passa e sente durante a rotina dela.
E o quanto essas coisas todas vão ser importantes para que no momento em que ela tenha algum tipo de diagnóstico ou que ela viva alguma coisa nesse sentido, ela possa recorrer a uma pessoa, que ela não se sinta envergonhada, que ela não se sinta com medo, né? E pensando daí essa criança em outros ambientes, assim, né? Como a escola, por exemplo, eu acho que eu já falei também algumas coisas, mas o quanto as escolas ainda reproduzem estigmas, preconceitos, quanto elas ainda não conseguiram encontrar formas diferentes de educar, de passar o conhecimento, de fazer o que é uma necessidade da criança, que é brincar com ela, sabe? Hoje a gente tem muita coisa legal disponibilizada na internet, tem muitos vídeos, tem muitos filmes, mas e para além disso, sabe? A criança ela precisa ver uma árvore, ela precisa ver uma araucária, por exemplo, que é uma coisa que tem muito aqui na nossa região. Ela precisa ver que aquilo é gigantesco, que ela não consegue escalar, porque, sabe? Ela precisa saber de onde vem um pinhão, porque quando você consegue entender, você vai ver a planta do pinhão, você vai ver como que aquilo sai, que aquilo vem numa pinha, e não o pinhão segmentado já que a gente compra no mercado. E isso é conhecimento, isso é informação, e dá para brincar com isso, e dá para elas fazerem desenhos, e dá, sabe? Então, o quanto todas essas coisas também são importantes, assim, sabe? E mas não só isso, né? O quanto as escolas ainda não conseguem dar suporte para as famílias e para as crianças no ambiente, sabe? Que era aquilo que eu estava falando, de não ter um auxiliar de sala, ou de não conseguir compreender a necessidade de uma criança específica e achar que a criança me bateu. Uma criança não bate ninguém do nada. Né? Uma criança ela não vai para esse extremo se ela foi escutada, se ela foi acolhida, se ela foi como é que fala? Se proporcionaram o que ela precisava, ou ok, a gente não pode proporcionar o que você quer, mas você pode se retirar, você pode respirar fundo e depois você volta, sabe? Então, quando tudo isso é feito, fornecido, e a gente consegue acolher essas crianças como elas são, e aí pensando, por exemplo, em crianças com autismo, porque ela surtou na sala hoje, bateu nos coleguinhas todos. Por quê? Sabe? Daí você vai ver que não é ela que bateu em todos os coleguinhas, mas que alguém provocou algo nela, que alguém foi lá e jogou uma borracha dela longe, que alguém foi lá e... Vão diminuir falando, mas tu sabes que o diagnóstico dela, uma pessoa autista tem isso, né? Surge essa desculpa, eu vou escolher todos os antecedentes do que ocorreu para causar isso, né? Para falar, não, o diagnóstico dela é esse, ela... Então, isso assim, essa tentativa de exclusão, de ridicularização, de usar o diagnóstico como forma de diminuir algumas vivências dessa criança, né? Ou o contrário, o quanto as famílias muitas vezes precisam desses diagnósticos para poder assegurar o mínimo, que é a criança ser respeitada, escutada, aceita e que tenha essas necessidades atendidas. E aí é que tá, a escola não dá conta, as crianças acabam passando por esse tipo de violência, sabe? Então, não são só as crianças com autismo, mas crianças com deficiência, né? Então, uma escola que não tem uma rampa, uma escola para cadeirantes, né? Uma escola que não tem uma forma de uma pessoa com baixa visão ou que é cega, né? Eu não sei se fala... né? É uma pessoa que é cega, né? Eu não falei errado, não. Né? Enfim. Que ela possa se locomover pelos ambientes sem precisar de alguém auxiliando. Isso gera autonomia, isso gera independência. Então, são várias coisas que são muito simples, que a gente pode reproduzir, mas que muitas vezes acabam, não, mas essa criança não tem que estar aqui, né? Tem escolas especiais, tá. E aí o resto da sociedade inteira ela vai ter que tentar se integrar com essas pessoas que a vida inteira não conviveram com uma pessoa igual a essa criança, ou igual a esse adulto, enfim, né? E aí ela vai se achar estranha, ela não vai ter autonomia, ela não vai saber se comunicar com as outras pessoas, ela vai fazer o quê? Como que ela vai pegar um ônibus se ela não souber se comunicar? Se ela pegar um ônibus, como que vão tratar? Entende? Então,
E aí começam os medos da família, assim, eu acho, sabe? Porque a gente recebeu esse diagnóstico. A gente quer contar como que vai ser recebido. Porque para algumas famílias assegura direitos, não sei o que, elas já sabem, já conhecem, já estão muito seguras, né? E isso tudo também vai depender do grau de instrução dessa família, do quanto elas tiveram acesso às leis e aos direitos delas, mas o quanto a gente não prepara as pessoas para isso. Então, se eu chego numa escola com meu filho que tem algum tipo de deficiência, eles falam, a gente não matricula essas crianças aqui, não. E eu vou dizer, não, tudo bem, eu só queria matricular meu filho, sabe? Aí tu até pode tentar dizer, mas me falaram que dava, porque essa escola é mais perto da minha casa, eu não, sabe, ficaria melhor. A outra eu tenho que pegar 3 ônibus para levar a criança. E aí dizem, não é aqui não, é lá. E aí a criança tem que ir para lá. Ela tem que pegar 3 ônibus para ir para voltar com a criança. Sei lá que horas que acorda, sei lá que horas que vai dormir. Mas vamos excluir, porque é mais fácil. E a gente não tem que lidar com crianças que são diferentes, né? E então tem toda essa parte da família que aceita o diagnóstico, consegue compreender, sabe os direitos, não sei o quê, nananã, e que está bem assistida. Tem as famílias que não conseguem ter esses direitos assistidos, cuidados, e não conseguem acessar, porque não tem tempo para parar para ler sobre isso, ou que não teve um assistente social para informar, ou que não teve um médico que está lá na unidade básica, mas que consegue compreender o contexto dessa família e como auxiliar essa família sobre esse diagnóstico agora, para onde que encaminha, pegar um papelzinho, escrever para a Dona Maria, para onde que ela vai, o que ela tem que fazer, porque ela vai esquecer, porque ela já tem 60 anos e ela é vó de 3 netos, entendeu? Então, quando a gente pensa em todas essas situações, assim, a gente vai compreendendo que o medo, a vergonha, as fobias, elas não são só das pessoas, mas de toda uma comunidade que não faz o mínimo, sabe? E de também, lógico, que dos tabus que a gente vive enquanto sociedade, sabe? Dos tabus da família, porque teve um tataravô lá que ficou internado no manicômio, sabe? Então, como é que a gente vai lidar com isso? Porque se essa criança tá com depressão, vai acabar levando eletrochoque também, igual meu avô levava, sabe? Não vai dar. E aí, hoje a gente já sabe que não é assim e tal, mas volta, se atualiza, e acho que é essa ambiguidade, sabe? Tanto o medo quanto a vergonha de lidar com o diagnóstico, com transtornos mentais, com adoecimento mental, mas também a segurança para muitas pessoas e o direito que elas conseguem ter a partir desses diagnósticos, sabe? Para poder dizer para a escola, meu filho precisa de um auxiliar de sala, que eu falo para vocês há anos, mas vocês nunca quiseram dar, porque não podia só garantir o que a criança precisava. Eu tive que chegar nesse ponto. Né? E é o ponto que a criança já está adoecida, é o ponto que a família já está completamente desregulada, é o ponto em que já sofreram violência, já foram marginalizadas, criticadas, julgadas, enfim. E acho que o momento em que eu encontro essas famílias é muito esse, assim, sabe? De, olha, a gente já fez de tudo, eu não sei o que está acontecendo lá naquela escola, eu não sei o que a gente faz, mas a gente não consegue mais lidar, sabe? É esse o ponto em que eu recebo muitos pais, assim, muitos responsáveis, né? E, assim, a gente vai vendo na terapia todas as questões de história da criança, história da família, vai tentar também trazer para os pais, olha, mas tu não teve esse avô que teve depressão? Né? Como é que era lá? Como que foi tratado? Ele ficava num quarto excluído. Aí a gente entende o porquê que essa criança também tem que ficar mais assim na dela, escondidinha. A gente não pode falar para os amigos e a família que ela está com depressão ou que tentou suicídio, porque isso é estranho, porque isso é ruim, isso gera medo, isso gera vergonha. E então tem toda essa tentativa de mostrar para a família a história, de compreender também com a criança essa história da família, e de dar um lugar em que ela possa ser quem é, de também auxiliar essa família na mediação, por exemplo, com crianças autistas, a gente sabe que muitas não aceitam o toque, que muitas têm particularidades com relação a texturas, a cheiros, a gostos, e essa família às vezes quer enfiar uma abobrinha ou quer colocar, dar para a criança sei lá, um brócolis que tem um cheiro super forte, e aquela criança não aceita, sabe? Eu tô falando de alimentação porque eu acho que é mais fácil do que dizer que, cara, às vezes a criança não gosta de um abraço, às vezes um beijo no rosto é muito,
sabe? Tu só pode dizer, oi, tudo bem, Joãozinho? E ele não vai entender nem porque tá sorrindo para ele, que ele nunca te viu, não te lembra, sabe? Mas, assim, ele vai achar aquilo estranho e tal, mas talvez cumprimente, talvez não cumprimente, ele não é mal educado. Ele só não quer, sabe? Então, e aí é que tá, toda a sociedade precisava aprender isso, sabe? E aí é muito louco, porque não é só a família, não sou só nas sessões com a criança, porque ali às vezes é super legal, ali a criança tá 10, sabe? Porque eu não tô demandando dela, não sei o quê. Chega na escola, daí não vai. Daí eu vou da escola, daí conversa e não sei o quê. Mas aí tem um coleguinha que quer fazer porque acha engraçado. E aí, se aquele coleguinha não tá com um suporte emocional, se os pais não compreendem, né? A necessidade daquela criança específica, de que o filho não faça aquela brincadeira, né? Aí já fica mais complicado, sabe? E aí vai precisar de que toda uma comunidade entenda e aceite as diferenças. E é esse trabalho de aceitação de diferenças, de empatia, eu anotei algumas coisas, de compreensão sobre saúde mental, de sentimentos, né? Porque nós todos vivemos tudo isso. É muito difícil uma pessoa que me diga que nunca sentiu raiva, alegria, tristeza, nojo, medo, ou que nunca passou por um processo depressivo, ou que nunca teve uma ansiedade, sabe? Então, todos nós vivemos isso de alguma forma. Às vezes a gente está num dia mais introspectivo, num dia mais de comunicar, assim, extrovertido. E aí, por que a gente não pode aceitar que uma pessoa é só introvertida? Ou que uma pessoa é só extrovertida? Por que a gente tem que ter um padrão? Quem que diz o que é normal, o que é patológico? E eu acho que a psicoterapia, né, ou em psicoterapia, e no meu trabalho, é encontrar formas para que essas crianças e que esses responsáveis estejam assegurados, né? Tanto pelas leis, quanto pela própria forma de conduzir algumas situações, mas também criar com eles formas diferentes de se fazer, de se cuidar dessa criança, de olhar para as particularidades, né? E de uma forma única, e de poder criar, e a gente fala na questão de ajustamentos criativos, né? Então, é criar de uma forma única que funcione para aquela família, nesse momento, para que ela dê conta de auxiliar aquela criança que tem aquele diagnóstico, para que aquela escola consiga dar o mínimo para aquela criança conseguir ir até a escola, porque ela é obrigada a ir, né? Então, acho que é meio que esse o trabalho do psicólogo com relação a isso, sabe? Tanto promover a aceitação dos diagnósticos, quanto informar, quanto garantir direitos. E também escutar a criança ou o adulto sobre o seu próprio diagnóstico, né? Porque a gente vai falar que nós sabemos muito de nós, assim, e que essa consciência é muito importante. Então, eu tenho depressão, mas como que tu vive a tua depressão? Né? Como que tu vive a tua ansiedade? Porque também é diferente, sabe? E na medida em que entendemos que somos diferentes uns dos outros, que somos coisas únicas, a gente consegue dar suporte, sabe? Porque quando eu entendo que o outro é diferente de mim e que ele não precisa fazer as coisas do mesmo jeito que eu para funcionar, aí eu consigo ajudar. Aí eu consigo promover alguma coisa, né? Consigo crescer junto, assim. Acho que é aí que é a virada de chave dessa data, né? Do dia 12 de abril, de ser a parte da conscientização da psicofobia. Tirar todos... tirar esse comportamento que hoje é visto como comum, engraçado, ou apontar uma luz para esses segredos familiares, né, que eu disse anteriormente, para que as pessoas consigam compreender que beleza, não vamos ridicularizar uma patologia, né, uma doença mental, alguma coisa do tipo. Não vamos ridicularizar, não vamos diminuir as capacidades dessa pessoa, vamos olhar com empatia. E quando a gente faz isso, a gente também, dependendo das plataformas, né, porque Chico Anísio ele foi falar isso publicamente. Então, pessoas, as figuras públicas, as figuras do pop falando sobre saúde mental, levar acesso às pessoas a ouvirem o que é, conseguirem identificar, pensar sobre se elas têm, e se elas têm, conseguirem em busca de uma ajuda, ou de ver se
se elas estão conseguindo conviver socialmente ou consigo mesmas, né? E sair desse sofrimento familiar, desse sofrimento individual e não conseguir aceitar aquilo que tem consigo, né? De não conseguir aceitar e de ignorar, não faz parte de mim, então não vou lidar com isso. Ou de levar isso como um comportamento comum, porque sempre foi assim e me adaptei a essa dinâmica depressiva, de ficar trancado dentro do quarto, ou de etc. Que a gente pode de lidar com isso sozinho, né? Isso. Bom, mas já estamos aqui uma hora, 15 minutos, mas acho que é isso, tem que pegar alguns episódios e abrir um leque, né? Pegar alguns episódios e dividindo em partes, mas eu acho que essa troca foi muito rica porque a gente explora desde o movimento ali do antimanicomial, né, do higienismo que ocorreu no Brasil e até a construção de um sujeito e da construção de uma psicofobia e da luta que a gente precisa fazer para descristalizar a sociedade, né, que ridiculariza e faz de uma forma cômica o sofrimento do outro. Sim, eu acho que é um assunto muito importante, né, Thiago? Eu fico muito grata de novo com o teu convite, assim. E é isso, né? Daria para abrir muita coisa para além disso que a gente está trazendo. Acho que quanto mais as pessoas escutarem sobre o tema, mais elas vão poder compreender a importância dele. Mas foi realmente perpassar alguns pontos muito importantes da história para a gente entender o porquê que a gente está falando disso hoje e o que a gente está fazendo, né, minimamente, assim, eu no consultório, você na universidade, né, com esse projeto, inclusive, para fazer as pessoas acessarem esse conhecimento e seus direitos. E acho que esse é o papel da psicologia no geral, sabe? Até pensando nisso, agora voltando um pouquinho só, que quando a gente quando a gente aponta uma luz para a psicofobia e para que existe e que a gente precisa assistir a sociedade, né? A gente precisa de psicólogos dentro de uma escola, a gente precisa de uma rede de saúde, de atenção à saúde, que abrace a comunidade como um todo, a população, o número de pessoas dessa cidade. As cidades que não têm, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, é que quando a gente aponta uma luz, a gente está falando para as pessoas que ocupam esse tipo de poder que precisamos de pessoas que a gente vai votar, que a gente precisa votar para ocupar esse lugar de poder, para também olhar para essa saúde pública, sabe? Tipo, de dar uma assistência multidisciplinar, uma assistência... uma escola que consiga um salário para esse professor assistente, não lembro o nome, esse professor extra ali na sala de aula, que tenha um salário, que tenha uma educação, que tenha uma capacitação anual para conseguir auxiliar essa população. Crianças, né? Sim. Eu acho que quando a gente pensa que não são só questões individuais que vão auxiliar a gente a ter esses movimentos que envolvem a política, assim, né? A gente precisa de pessoas que compreendam a importância das pessoas existirem, né? E não só do dinheiro, e não só da nossa forma de economia. Não é a economia que move o nosso país, são as pessoas, né? E acho que quando a gente conseguir compreender isso e proporcionar o mínimo, né? Que é uma boa refeição, um lugar para dormir, um lugar para onde voltar, ter segurança. Quando a gente conseguir fornecer essas coisas para as pessoas, é que a gente vai começar a perceber que o quanto o adoecimento está relacionado com a falta do mínimo, sabe? Mas seria isso, amiga. Sim. Muito obrigado. Obrigado a vocês que ouviram o podcast hoje, que era para ser um short talk, mas virou um episódio completo. Com grande conteúdo que a Amanda trouxe para a gente, né? E deixo à disposição de vocês no Spotify, tanto no YouTube, comentários para pedir algumas dúvidas para a Amanda, para seguirem a Amanda também ali nas descrições dos episódios, e os temas que vocês querem ver, outros profissionais, vocês querem ver a Amanda falando mais de criança, adolescente, clínica, né? Eu não sei se eles vão querer me ver falando mais, assim, que é 1 hora já, mas assim... Não, é sempre uma honra, amiga. Essa troca que proporciona. Muito feliz. Certo? Até o próximo episódio, pessoal. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.